Está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast quinzenal de terror, sempre com Maxon Lima e com Rômulo Matei. De 15 em 15 a galinha enche o papo. Não, de grão em grão a galinha enche o papo e 15 em 15 estamos aqui, eu, Maxon Lima e vocês aí escutando. É um baita papo, porque assim, a gente fica dizendo, né, que de 15 em 15 o programa fica maior, acumula. Acaba levando 2 por 1. É tipo isso, não é? É só esperar um pouquinho mais, vai amontoando um monte de coisas que vão surgindo no dia. Este é um programa assaz possuído. Ô, louco. É o ano das freiras, tem sido 2024. É mesmo. Só neste episódio aqui teremos 2 casos categóricos, assim, de altas expectativas. E será que foram devidamente correspondidas? Nós não conversamos antes, estamos conversando aqui para vocês. Na verdade é parte da graça. A gente não sabe o que um acha do filme, ou do jogo, seja lá do que for. A gente não conversa antes, do tipo, a gente só, então é isso aqui, aquilo ali, não sei o que lá. Só que eu só fico sabendo o que o Rômulo achou das coisas, a menos que ele deixe escapar. E ele deixa escapar mais do que deveria. Ô, louco, bicho. Pera aí. Mas pra mim é difícil, cara. Porque às vezes eu assisto uma coisa e eu não quero nem te mandar mensagem, eu quero ligar. Você vem com uns caixa alta, assim, aí eu falo, eu quero ligar pra você e falar, Max do céu, eu assisti isso. Segura bicho. A emoção, é muito mais... Mas eu gosto, eu fico feliz quando você lembra de mim, quando você assiste um negócio, já vem querendo me falar, não sei o que, eu fico verdadeiramente lisonjeado. Mas quando a gente tava preparando a pauta desta edição aqui, surgiu o trailer de um filme que já tinha sido anunciado fazia umas semanas. Sim. E a gente não tinha comentado, né? Não falamos nada a respeito, né? Porque não tinha tantas informações, mas agora tem. O Russell Crowe gostou da coisa e depois de fazer o Exorcista do Papa, vai voltar para mais um filme de possessão. Dessa vez ele não é um padre, mas ele é um ator que vai interpretar um padre exorcista num filme chamado O Exorcismo. Porra, bicho. Ele tá dominando a área ali, né? A gente tava até comentando, não tem nada a ver com o Exorcismo do Papa, né? O Exorcista do Papa é outra coisa. Inclusive o Russell Crowe, ele tá tentando ali uma trilogia do Padre Amorth, né? Porque o final deixa bem claro de que pode levar essas aventuras para outros continentes, outros países, outras histórias, um negócio meio super-heróico. Eu achei aquele filme bem ruinzinho, mas tem espaço pra melhorar. Não. Ô, Max, aquele final lá é o Avengers do Exorcismo, né, meu? Mas eu acho que tem coisa boa naquele filme. Não é de todo mal. Verdade. Esse aqui, Exorcismo Imagem Filmes, já lá carimbou 1º de agosto nos cinemas. Sim. Mas esse filme tem uma curiosidade que eu acho que é muito, muito, muito digna de menção. Que é o seguinte. Quem dirige esse filme, estreando na direção de longas, diga-se de passagem, é um camarada que atende pelo nome de Joshua John Miller. Sabe quem é esse cara, Romulo? Não sei, não. Esse camarada é filho de ninguém menos que Jason Miller, o padre Karras do Exorcista. Não é? Sim, senhor. É. Olha, eu abri a foto dele aqui, ele parece mesmo, só que ele é meio emo, né? Então temos aí o filho do padre Karras dirigindo um filme chamado O Exorcismo, protagonizado pelo Russell Crowe, que vive um ator com problemas com drogas, problemas familiares ali e tal, que vai interpretar um padre exorcista. E aí, muita merda, muitas confusões começam a dar, não só na vida desse camarada, mas na vida da filha. Parece que eles têm uma relação muito conturbada. Eu achei o trailer uma porcaria, porém assistirei sem dúvida nenhuma, porque assistiremos, né, Romulo? A gente não deixa passar nada de possessão. Não, ainda mais coisa do capeta, né? Max, eu tava vendo aqui nos filmes do Russell Crowe, eu não sei se a gente chegou a comentar um filme que ele fez em 2020, chama Fúria Incontrolável. Você viu esse filme? Não vi, não. É desesperador. Ele é um cara que ele tá num dia péssimo. Tipo Michael Douglas, assim? É, tipo isso. E aí uma mulher com um filho estão num carro e meio que dá uma cortada nele e não pede desculpa para ele. O cara vai até as últimas consequências. Fúria Incontrolável, de 2020. E o Russell Crowe veio aqui que ele faz aniversário no dia da Jaque, 7 de abril. Eu não vi, não. Mas isso aí me lembrou toda lá a storyline lá, a trama daquela série fantástica da Netflix, Treta, exatamente. Beef, né? Exato. Beef. Amo. Só que a Treta tem alívios cômicos. Esse Fúria Incontrolável não tem alívio cômico nenhum, amigo. Eu tô vendo aqui, me parece um negócio meio Charles Bronson, assim. Vai por mim, cara. Vai por mim. Tá bom. Beleza. É isso aí. Temos Darkseid nesta edição. Temos 2 momentos distintos Darkseid e 2 quadrinhos nacionais. Começando com um chamado Bully. Bully. Essa é uma história absolutamente sem balões de fala. Ela se vende só na arte. Isso aqui é absolutamente fantástico, é uma baita característica. Não tem texto? Tem texto. Caraca. E é uma coisa, como posso dizer, não é bem antológica, apesar de a gente acompanhar 3 fases distintas da vida de uma pessoa, começando ali na adolescência, um menino que sofre bullying no colégio,
e ele leva esse bullying às últimas consequências no sentido de confrontar o valentão ali na briga com o canivete. Apesar de ter essa coisa muito real, muito rapidamente a história já segue por caminhos muito... Eu não vou nem dizer oníricos, porque o negócio vai pro lado de pesadelo. E é uma coisa um tanto quanto... É que assim, por ser preto e branco, não dá nem pra falar que tem aquela coisa psicodélica, mas por que não, sabe? Então é uma história cheia de características próprias. E depois disso, né, a adolescência, aí já tem ali um jovem adulto, depois lá com seus 30 e tantos anos, vivendo situações muito distintas, apesar de ser a mesma pessoa. E o que conecta essas diferentes transições, digamos assim, nessas etapas da vida, é justamente uma coisa, um poderio imagético bizarro, assim, às vezes até mesmo difícil de acompanhar, por mais que seja aquele quadrinho que você vai, assim, devorando ele, e aí você se freia e fala, pô, calma lá, deixa eu, né, não entendi direito esse negócio, deixa eu voltar um pouco, sabe? Eu adoro fazer isso. E você já tinha visto alguma coisa desses autores aí, do Bruno Guma e do Yuri Moraes? Não tinha, porém eu tava vendo aqui o currículo do Yuri Moraes e o camarada escreveu o roteiro de Hermes e Renato, de Fúria MTV, sabe? Nesse caso, o cara vai pra uma linha que eu particularmente não achei cômico. Entendi. Pode ser que alguém experimente Bully Bully e aí conclua coisas muito diferentes de mim. Inclusive, eu ia até fazer isso, Romulo. Da próxima vez que a gente se encontrar, eu vou levar um monte de coisa pra você. E você leva um monte de coisa daqui. Inclusive, ó, não vai demorar, viu? Estou com saudade do barulho alto do grilo. Deixa meu coração de esperança não, Max. Do céu estrelado. Ah, bicho, não faz isso. Sabe, daquele cheiro de mato. É isso mesmo. E aí eu vou te levar, e esse é um deles, porque eu queria que, tipo, você pegasse, assim, eu do teu lado, você fosse, né, folheando ali e me dissesse. Porque é bem esse tipo de experiência que Bully Bully nos entrega. Assim, eu vou dizer que eu fui um tanto quanto ludibriado, se dá pra dizer, pela capa. A capa, quando eu bati o olho e vi, tipo, ela tem uma filipeta, assim, que é o rosto do menino. E aí tem dois braços, assim, os braços meio esguios, assim, como se fossem tentáculos. Uma coisa meio, como posso dizer, formando uma parada, um negócio angular, assim, segurando a faquinha da briga. E aí por trás tem um monte de tubo que parece uma coisa meio tripa. Ou espaguete, macarronada. Aí eu pensei que fosse ser um tanto quanto visceral. Não necessariamente. Digo, tem uns momentos ali que a coisa pega, mas ele vai muito mais pro lado do psicodélico, sabe? É, no site da Dark Side aqui, umas páginas. Me lembrou um pouco, talvez, o Charles Burns, cara. Ah, pode crer. Ali no Black Hole, ali, né? Nossa, sem dúvida. Diria até que é uma das grandes Foi inspirado, inspirações. né? Exatamente, pensei nisso. Diria eu, não li em lugar nenhum, mas tem toda a razão. Faz todo sentido. Até mesmo o design do boneco, né? Sim. Com as formas exageradas, a cabeça esticada, né? Uma coisa realista, foge disso por completo. Eu acho que entrega. Por outro lado, o lance realista é que você falou do aniversário da sua digníssima. Hoje, no dia que a gente tá gravando esse programa, no dia 7 de maio, seria aniversário de ninguém menos que Ruggero Deodato, o maestro do realismo, como ele mesmo disse, né, como ele se apresentava, os filmes realistas que ele dirigia, montava e produzia, Italiano, Cannibale. Falecido no dia 29 de dezembro de 2022. Infelizmente... Você teve a oportunidade de entrevistá-la, não teve? E não o fez, não foi isso? Não, entrevistei. Os grandes momentos da minha carreira, da minha vida, foi entrevistar... Foi uma oportunidade muito fantástica que o Estúdio Fantástico, Fantástico Estúdio também italiano, me proporcionou, e a Macabra, que é o selo alternativo da Dark Side, publicou lá no blog macabra.tv a minha entrevista do Ruggero Deodato sobre justamente esse jogo, que hoje, para celebrar o que seria o aniversário do Ruggero Deodato, a gente foi presenteado com Cannibal Tales Episode 1, o episódio 1 de Cannibal Tales. Teremos 3 no total, com a promessa do Fantástico Studio de que o último episódio ele vai ser um jogo, um survival horror tridimensional. Os 2 episódios aqui, esse e o próximo, eles são visual novels. O grande lance é, o Ruggero Deodato, ele escreveu esse negócio. Infelizmente, ele não viu a obra pronta. E no vídeo que eles soltaram, o pessoal da Fantástico Studio, é justamente o Ruggero falando, né? Que ele queria... Ele já tinha feito de tudo na vida dele, menos videogame. E ele queria muito ter visto isso completo. Eu chorei assistindo. Você vê um cara que ele fez tanto pelo terror, né? O começo ali dele, ali com o Holocausto Canibal, com subgêneros, né? De terror. E aí o cara, ele nunca parou. E aí quando ele conseguiu um degrau a mais, que era uma nova mídia, algo novo pra ele, né? Aí ele não está aqui pra presenciar isso aí, né? Pois é. Assim, eu acho que o jogo entrega, não é tão impactante quanto eu imaginei. A impressão que dá é de que ficou muito pra depois. Mas é uma história assim que desde o início ela traz aquela coisa
um tanto quanto opressor, assim. E ela traz a ideia de uma pessoa que come carne humana para um cenário urbano. Porque o grande lance do Holocausto Canibal é justamente essa ideia de que vai ali a equipe de documentaristas fazer um documentário sobre tribos canibais na floresta amazônica, né? E as pessoas não voltam, vai lá um professor de antropologia atrás desses documentaristas e acaba encontrando as latas, os negativos do que eles filmaram lá. É só no Steam. Por enquanto, sim, a Fantastic Studio quer trazer esse jogo para outros lugares. Eu tô contando aqui a história do Holocausto Canibal. A história desse jogo aqui, a gente acompanha uma repórter que ela quer soltar um furo de reportagem entrevistando a vítima de um canibal foragido que tá numa clínica psiquiátrica. Ele foi comido, partes dele, tanto por fiquem aberto por ele próprio ou por esse canibal urbano, digamos assim. E aí essa repórter, que chama Helena, ela consegue subornar a enfermeira desse lugar e consegue um furo, consegue ir até o lugar para entrevistar esse rapaz aí. Caraca, eu tô vendo as imagens aqui, né, no site da fantasticostudio.it, né, da Itália. E, cara, tem uma parte que tem uma TVzinha que tá passando o Holocausto Canibal. Então, isso é meio que a abertura, né? O que diz é que dá a entender que talvez tenha algum tipo de conexão com a própria selva, de alguma forma. E aí o quesito falso documentário é porque ela entrevista, ela monta uma câmera ali pra entrevistar essa vítima desse canibal urbano. Assim, eu disse que é opressor porque a arte ela é bem agressiva e a trilha sonora, os efeitos sonoros, a paisagem sonora também é uma coisa muito pesada, assim, sabe? Em termos de climão, assim. É lindo, cara. É lindo. Mas a história, assim, não é tão surpreendente quanto eu esperava, vindo do Ruggero Deodato. Mas, conhecendo o trabalho do cara, eu sei que, né, é um trabalho de montagem. O Deodato, uma das características dele é que ele montava os filmes enquanto filmava. Ele tinha uma ordem cronológica ali a ser respeitada, ele tinha uma série de características próprias na forma como ele fazia as coisas, que eu imagino que ele tenha colocado aqui nessa arte, né? E tenha sido traduzido pelo time da Fantastic Studio. Então, por enquanto disponível só no Steam, infelizmente não tem textos no português brasileiro. Eles fizeram uma parceria com o site Bloody Disgusting, que é um site bem famoso para quem gosta de terror, né? E aí esse próprio site existe dentro do jogo, como se fosse essa repórter, ela quer fazer parte ali do time do Bloody Disgusting, e aí tem um editor ali. É um negócio meio transmídia, assim. Com certeza. Pô, bacana. Tem uma parte interessante nesse aspecto também. E é um jogo de tomada de decisão também. Então, uma visual novel daquelas que você mais lê do que qualquer outra coisa. As imagens são quase que totalmente estáticas, tem ali um leve movimento, mas a paisagem sonora acaba sendo uma característica importante. Eu encaro esses jogos como se eles fossem aqueles livros de aventura de RPG do Ian Livingstone, livro-jogo do Steve Jackson. Sim. E pra mim funciona muito, cara. Funciona muito. E aí, eventualmente, você toma decisões de uma maneira bem simples, né? Em termos de gameplay, é ultra simples. Ele nem se categoriza como aqueles jogos de ROG, que são os Hidden Object Games, que você controla a retícula e vai encontrando coisas espalhadas, não tem nem isso. Ele é bem mais simples, porém, a promessa é que para concluir essa história a gente vai ter um jogo mesmo. E assim, eu não consigo puxar da memória algum jogo episódico que teve uma mudança tão drástica no formato do jogo em si no meio do caminho, entendeu? Entendi. Então é algo interessante a ser esperado. Esse aqui ele era um dos meus jogos mais esperados. Já faz tempo, ele foi adiado inúmeras vezes por uma série de problemas e finalmente foi lançado. E eu espero que alcance o seu público, porque para quem é fã de terror, ou como cinema extremo, né? Quando eu falei que era ser um ícone do cinema extremo, que cinema extremo? Eu imaginei ele, né? Realismo, eu sou um cinema do realismo. Caraca, como é que é? É provocador, né? Eu sou um cineasta realista, eu boto a minha câmera na frente da verdade. Para nossa audiência mais jovem, é sempre bom dizer que Tarantino, Oliver Stone, Eli Roth, Nicholas Winding Refn são assumidamente grandes fanáticos, né, influenciados beberam muito daí pelo trabalho do grande maestro Ruggero Deodato. E gente falando sobre terror e sobre filmes de terror e o que é terror, o que é realidade, a gente conversou assim, a gente ia colocar essa próxima obra aqui na pauta, né, que na verdade é uma série da Globoplay que se chama Justiça, tá na 2ª temporada. Mas aí eu falei, Max, dá uma pincelada, dá uma olhada aí nos primeiros episódios da 1ª temporada. E eu não sei quantos você assistiu, Max. Você assistiu quantos? Olha, depois de assistir o primeiro, eu quase parei por ali mesmo, viu? Mas aí eu insisti, persisti, aí eu assisti uns 13. É que assim, né? É uma série que ficou muito tempo em hiato. Sim. É de 2016 a 1ª temporada, e agora a segunda temporada saiu. Ela é um drama, assim, ainda né? tá saindo, né? Toda quinta-feira ainda sai 4 episódios. Isso.
A primeira temporada ela saiu primeiro na TV e depois foi pro streaming, né? Uhum. E essa aqui tá sendo publicada diretamente na Globoplay mesmo, né? E ela tem aquele formato de recorte, cinema coral, assim, tipo Babel, tipo 21 gramas, né, Magnolia. Sim. Não é um formato antológico, mas remete, porém as histórias elas estão totalmente interligadas com uma temática central ali, uma coluna vertebral que une todos esses personagens, por mais que eles sejam de realidades muito absurdamente distintas. Sempre ali, né, em Recife, Pernambuco, tem Sim. 2 momentos, lá tem 2016 e tem 7 anos antes. Mas é aquilo, né, Rômulo? Quando a gente faz esse tipo de formatação, quando a gente consome esse tipo de formatação, é realizada nessa proposta, são altos e baixos. E transita constantemente e faz parte, eu acho que dá um sabor, assim, especial pra coisa. Mas não tem como não ter preferidos, não tem como ter, quando surge essa história eu penso, ela vem isso aqui pra encher, sabe? Você acaba se afeiçoando mais por uma das 4 histórias, ou 2, ou 3, enfim. Não é nem por isso, não é uma conexão que eu crio, é mais, isso aqui tá mal escrito, isso aqui tá fraco, isso aqui tá mel na chupeta, enquanto outras vão pra um lado mais barra pesada. Barra pesada. Na verdade, todas elas transitam em um único assunto, né? Em um único tema, que é o que é justiça no Brasil, a quem a justiça se aplica no Brasil, é real aquelas de quem pode mais chora menos. Eu queria saber a opinião de alguém de fora do Brasil, pra saber se é esse tipo de... As séries brasileiras costumam fazer muito sucesso lá fora. Eu lembro do 3% lá da Netflix, fazendo sucesso danado lá fora e, eu particularmente não gostei. E aqui ficou esquecido. Essas situações extremas, né? São 4 pessoas que são presas e ficam presas durante 7 anos por crimes diferentes, e você fica tentando pular a balança ali. Mereceu ser preso? Ou por que esse foi preso? Por que o outro não foi? E aí é uma sucessão de merda que vai dando. Eu tenho pra mim isso como um tipo de terror pessoal e muito real, porque por uma decisão errada ou por estar no lugar errado, acabar com a vida da pessoa. Mas eu vou te falar, Rômulo, eu não terminei de assistir, então não dá pra dizer se isso vai ser pauta na série ou não. Mas por isso aí ser basicamente a coluna vertebral da série, o que faz unir as histórias, eu achei que a forma como ele mostra essas diferentes realidades, os diferentes crimes, entre aspas, que levou aquelas pessoas até lá, delegacia de polícia, bota num pé de igualdade o sistema carcerário para todas aquelas pessoas. E eu acho isso um problema muito sério, vamos combinar, porque não é bem assim, né? Se você parar pra pensar, todas as pessoas principais, os personagens principais, ficaram exatamente 7 anos na cadeia, independente do crime que cometeu. Mas é isso que eu acho que é um dos cernes, porque tem gente ali que tinha grana, muita grana, que tinha que ficar muito mais tempo, mas ficou 7 anos. E tem gente que não tinha grana, nem tava ali, mas ficou 7 anos. Mas você não acha que seria importante a gente ver pelo que essas pessoas passaram lá dentro? Porque a gente só vê a entrada e a saída, e a gente não vê muito da sequela, entendeu? Eu acho que é muito sutil, eu acho que isso devia ser... É bem sutil. Pois é, mas eu não acho que tinha espaço pra sutileza nessa série, meu. Uma série de cadeia, né, de presídio. É uma série de pessoas que passaram pelo sistema carcerário de uma maneira justa ou não. E você falou mesmo, né, a primeira temporada se passa em Recife ali, a segunda temporada se passa em Brasília. Mas pera, me diz uma coisa, eu ainda não terminei a primeira, né, são 20 episódios, que variam lá entre meia hora e 50 minutos. Sim. E um baita elenco, né, antes de concluir, tipo Débora Bloch, Jesuíta Barbosa, a Adriana Esteves, ela sempre destrói, assim. Uma das maiores atrizes de todos os tempos, na minha opinião. A Adriana Esteves né? A própria Leandra Leal tá incrível também. E tipo, num papel que eu nunca tinha visto ela contracenando um papel desse. E assim, ela é impressionante o que essa mulher faz. A Leandra Leal, você tá falando? Isso. A Adriana Esteves eu acho outra categoria, assim. Eu acho ela das grandes... Então, a Leandra Leal, ela simplesmente fez um dos filmes que eu mais amo no cinema nacional, que chama O Lobo Atrás da Porta. E assim, ver ela fazendo esse papel em Justiça. E eu vou te dar um spoiler que não vai modificar nada, tal. Ah lá vem. Ela é a única personagem que tá na segunda temporada. Então, era justamente sobre isso que eu ia te dizer, porque quando eu vi uma chamada na TV sobre isso, eu pesquei a personagem dela ali. A Kellen. Kellen, exato. Kellen Aparecida. E eu também vi o Jesuíta Barbosa lá, foi impressão minha. Jesuíta foi impressão. Mas a Kellen, ela tá lá. O Jesuíta, pra mim, dessa geração atual, é dos grandes também.
E eu acho a história dele, o arco narrativo dele, o mais fraco, de longe. Sim, Eu assisti um episódio agora, acho que foi o 12 ou 13, que eu quase parei de ver a série. Eu falei, rapaz, muito ruim, muito ruim. É claro que faz parte desse tipo de formato. E são núcleos, né? Tem os núcleos ali. É muito interessante porque quando você tá vendo outra história, você vê uma cena que já aconteceu num outro núcleo. Às vezes me parece dramaticamente forçado pra encaixar. E eu penso... Muitas vezes eu, sabe, o facepalm, assim, sabe? Entendi. Acontece, desculpa, tipo... Não, claro. Mas eu vou embora. Eu vou porque até a minha digníssima aqui, deixa um beijo pra Vanessa, ela tá obcecada nessa série. Eu sabia que ela ia gostar. Toda hora, ela, não, eu quero ver. A gente tava assistindo Shogun, faz um tempão que a gente não assiste, culpa sua. Eu tô louco pra voltar pro Shogun. Tá lá largada a série. Resumindo, assim, eu tenho um grande medo na vida. Não é morrer, é ser preso, brother. Por isso que eu ando na linha. Na verdade, eu ando na linha porque eu não sou um cara ruim, mas tenho um medo porque eu moro num país onde quem não tem um poder social pode ser preso a qualquer momento, mano. Posso ser bode expiatório a qualquer momento por alguma merda que algum milionário faz. E aí eu digo, grande mérito dessa série, porque ela consegue, por mais que tenha momentos muito água com açúcar, assim, ela consegue fazer ainda assim ficar nessa corda bamba desse tipo de sensação. Assim. O arco ali da Adriana Esteves é maravilhoso. Não, Henrique Dias. O policial bigodinho. Esse cara é um monstro da atuação. Tá de brincadeira comigo. Então, assim, quando você coloca grandes atores, grandes atrizes contracenando com uma molecada, uma nova geração, é batata, né? Que vai dar um choque ali. E uma nova geração interessada, né, bicho? Os moleques também... Tem uma molecada boa, tipo a Luísa Reis, é muito boa, a Jessica Ellen, muito boa. Tem uma molecada lá que não tem a menor condição. Eu esqueci o nome daquele moleque que fez o Canastra Suja, filme que eu acho também. E ele é o filho do Antenor lá, que é o grande Antônio... É o Pedro Necessian. Ele é filho do Stepan Necessian, né? Do não, é péssimo. Esse moleque aí, pra ficar ruim, tem que melhorar muito. E ele contracena muito com o Vladimir Brista e com o pai dele na série, que é o Antônio Calone, que é também um grande ator. E o papel dele é fantástico nessa série. Esse cara aí pra fazer vilão... Tem até aquela série Assédio, você viu? Também da Globoplay? Não. É do médico lá, o... Não, eu sei qual é, mas não vi. Meu Deus. Ó, assim, nós somos homens, mas assim, eu acho que se eu fosse mulher, eu não conseguiria assistir aquilo. Rapaz... É tipo a série do João de Deus, né? O documentário. Aquilo é das coisas mais indigestas que eu já assisti na minha vida, cara. A gente acabou de falar de Holocausto Canibal aqui. Pra mim, a série do João de Deus... Jesus. É verdade, bicho. É verdade. E a gente falou da série do João de Deus aqui, inclusive no meu Sweet Sim. Então é isso, cara. É assim, eu trouxe essa pauta aqui porque eu acho que é sim uma espécie de terror pessoal ali, realístico, né? Você sabe uma coisa curiosa? Sabe como essa série chama nos Estados Unidos? Como? Above Justice. Ó. Interessante, né? Acima da justiça. São pessoas que são acima da justiça mesmo. E o que mais temos aí da Caveirinha? Cara, é mais uma obra muito particular, com um traço muito diferente. Isso aqui me remeteu muito o Amor Só de Mãe, do Denison Ramalho, por se passar nessas regiões ribeirinhas. É que o Amor Só de Mãe é muito assumidamente religiosa, uma história religiosa. Aqui existe a característica religiosa, mas tem também toda a parte do preconceito com irmãos siameses. Então uma história que se chama Cartilagem, é um quadrinho também preto e branco, ultra estilizado, minimalista também nos traços. Eu achei assim, é aquele tipo de coisa que você bate o olho, eu particularmente já fico completamente apaixonado. E aí quando vai para essas histórias sobre preconceito, sobre fanatismo, coisas muito barra pesada de lidar, e no caso aqui é justamente um casal que não se dá muito bem, e aí quando nasce a criança, nasce nessa condição difícil de pais ignorantes, não sabe como lidar, não só pais, mas toda a sociedade ali, e o que acontece com ela, e como é vivida a vida desse novo ser. É muito difícil chegar até o final. São gêmeos siameses? Siameses, exato. Então são novos seres, né? Novos seres. É que eles vivem meio uma vida só, né? Assim, a história coloca eles como protagonistas, então toma muito tempo de mostrar as diferentes personalidades, de como cada um enxerga aquela perspectiva de vida, digamos assim, né? Imagine compartilhar todo o tempo todo, uma mesma visão, um mesmo convívio. Imagina você compartilhar seu sistema digestivo, brother. E numa região ribeirinha, mal tem saneamento básico, mal tem tecnologia, então tá muito ainda em crença, em crendice, no religioso mesmo, e aí vem uma dose cavalar de preconceito e de ignorância. Tipo, é bem difícil chegar até o final. Muitas pessoas envolvidas na criação de Cartilagem, Eloá Guazelli, Marco Martins, Renato Turnes, Vander Colombo,
grandes artistas brasileiros entregando uma baita de uma obra. Ah, são vários artistas? São. Todas essas pessoas se envolveram de uma forma ou de outra. E isso aqui, pra mim, é um absurdo, assim. É uma das grandes obras. Tem uma outra obra brasileira que eu fiz um vídeo lá no Mais Que Horror. Inclusive, cara, pra mim, assim, foi das coisas mais emocionantes. O criador do quadrinho, ele foi lá comentar no meu vídeo, você acredita? Caraca. Se chama Silvestre. Pô, é que nem quando o autor do Sina veio e comentou Wagner pra gente Williams. também, né? Com certeza. Falando nisso, falando em Darkseid, fala aqui sobre as obras, né? A gente presta o nosso serviço, digamos assim, porque a gente faz muita questão de divulgar, de espalhar essa palavra. E quando essa galera responde, é muito emocionante. Eu tenho um carinho especial. Sei lá, eu fico meio sem jeito, não sei, às vezes... Eu vou falar, logo mais a gente vai ter um especial de César Bravo aqui. A gente tem falado muito do Rafael Montes, né? Uhum. Que é um jovem aí prodígio. Você sabe que eu fui numa livraria, num shopping esses dias, a parte do Rafael Montes era a maior da livraria. Caraca. Tipo, pilha gigantesca de Uma Família Feliz, assim, e todos os outros livros dele ao redor. E eu vi uma molecada lá, sabe, segurando o livro. Não sei se eu recomendaria muito aqueles livros pra aquela molecada que tava lá. Principalmente o Suicídio. Me pareciam muito novos. Mas quem sou eu, né? Assisti Exorcista com 11 anos de idade. O que eu tô falando? Assisti Profecia com 10. Nossa, é verdade. Ó que deu. Ó o que deu, ó o que deu. Estamos aqui, né? Gravando podcast da desgraceira. Onde nós chegamos? Então teremos um especial do César Bravo aqui, que é um cara que eu tive a honra de conhecer pessoalmente. Vamos falar mais, assim, da primeira trilogia do César Bravo. Ele que já publicou vários outros livros, né? Então a gente vai fazer essa primeira parte em breve. Inclusive com mensagem do próprio. Eu fui falar com ele lá no Instagram, ele me respondeu, sabe? Querido. É tipo, quando eu conheci ele, ele lançou um livro de terror antológico, de contos, chamado VHS. Foi daí que eu conheci a obra do César Bravo, né? E aí foi feita uma noite de autógrafos na última locadora funcional ainda na atividade de São Paulo, que fica lá no edifício Copan. Eu não sei se essa locadora ainda existe, porque isso já faz uns anos que aconteceu, mas foi muito especial, ele foi muito, muito, muito legal comigo. Eu nunca vou esquecer a foto que a gente tirou juntos, o que a gente conversou, ele comentou da minha camiseta, eu nunca vou esquecer isso. O Max, você falou de locadora funcional, eu não sei se você sabe, mas no interior ainda existe, né? Eu sei que existe, eu sei dos cinemas que você frequenta, e logo mais a gente vai falar de um filme aqui que eu quero que você fale de toda essa experiência. Vou, pode deixar. Mas antes, e aí ó, cartilagem, mais um quadrinho 100% nacional, Darkseid, coisa fina, diferente, pesada. O Bully Bully, ele vai para uma linha mais artística e viajada, enquanto que o cartilagem é mais pedrada mesmo, mais paulada no coco. Caraca. É indigesto o negócio. Então são gostos muito distintos, então a recomendação vai com uma certa parcimônia aí, justamente por causa disso. Deguste com moderação. Pacto com o Demônio, Romano. Live 2022, que por algum motivo que eu não sei qual, saiu agora em 2024, né? Ah, é comum, cara, é normal, assim. É que a gente tem, sabe, o filme foi concluído tal tempos, e aí passou por festivais, e aí depois ele teve uma comercialização ampla. Tem muito filme de terror que tá chegando atrasado aqui pra gente. Por exemplo, a gente vai falar em breve do Imaculada, que saiu lá fora faz tempo, vai chegar aqui nos cinemas no fim do mês. O próprio Tarde da Noite com o Diabo. Nossa, que filme. Que já tá prometido para daqui uns meses aqui, falaremos sobre. Então, eu não sei o que tá acontecendo, cara. Ô pessoal, sabe quando o Maxon falou do que eu mando em caixa alta? Esse é um. Então, assim, eu não sei o que tá pegando. Tinha uma época que a gente era mais ali tete a tete, sabe? A coisa saía lá, vinha pra cá também, agora tá muito demorado. E tão vindo umas bagaceiras aqui, que é meio que tipo aquele filme do tubarão, que a gente pode comentar aqui, o filme do avião que cai no mar. E, na verdade, a gente tem dito, vem falando que mesmo os filmes já tendo passado pelo cinema, a gente faz muita questão, né? Sim. Tipo esse aqui, Pacto com o Demônio, que ficou pouco tempo em cartaz, é uma produção ali Estados Unidos, Noruega, e tem uma característica curiosa, porque na verdade gira em torno de uma jovem que quer encontrar de onde ela veio. A Hunter White, vivida pela Alicia von Richtberg, ela foi adotada quando bebê, um policial encontrou... A primeira cena, a gente pode falar que não é spoiler, né? Tá no trailer, inclusive. Não, é a primeira... Sim, é a storyline da bagaça. Né? Ela é encontrada num cemitério, envolta em um manto com símbolos pagãos e uma cruz de ponta cabeça no pescoço, assim, como num colar, né? Num pingente. Exato. Ela é criada
por um policial que a encontra e ela deseja, tá na época de ir pra faculdade, e ela deseja achar as suas origens, suas raízes, né? E aí ela vai pra Noruega. Ela mente pro pai adotivo dela, que ela tem uma relação muito próxima. Tipo, pelo pouco de tempo que a gente vê, passa com os dois juntos, já percebe que eles se amam. Sim. Tem muito respeito ali, tipo, pô, vai lá pra faculdade, vai ser difícil ficar longe de você. E justamente o pai adotivo é o policial que encontrou ela enrolada lá no manto satânico, lá no cemitério. E aí ela mente e, na verdade, ela usa esse dinheiro justamente pra, como o Rômulo disse, ir pra Noruega, tentar descobrir de onde ela veio, quem que é o pai, quem que é a mãe, o que é que aconteceu com ela, porque que ela ficou naquela situação, etc e tal. E aí o terror gira em torno disso. Vou te falar uma coisa, cara, a parte de terror desse filme, aquela entidade que aparece carbonizada, é de longe a parte mais fraca. Eu jogaria tudo aquilo no lixo. Eu também. E a gente teria uma história interessante ali, de busca de identidade, né? Que não seria grandes coisas, mas não seria nada. Mas aí tá o terror ali, que, né? Vamos combinar. É muito forçada aquela bosta. Aí, ó. Vou falar bosta mesmo. Mas eu falo pra você, cara, eu não achei um filme ruim. Não, assim, a gente tem janela, né, bicho? Então a gente já começa a ver os personagens ali, a gente fala, esse aqui vai dar isso, aquilo ali vai dar aquilo, e acaba confirmando, né? E uma coisa muito interessante, cara, é que, como você mesmo disse, como uma história de uma jovem em busca da sua origem, bacana. Mas como um filme de terror, eu acho que ficou forçado. Uma droga, fraquíssima. Até comentei com você quando eu tava assistindo, eu te mandei a mensagem. Ela vai pra Noruega tentar descobrir. Ela fala que ela é uma jornalista lá que tá investigando o True Norwegian Black Metal, né? Isso. Aí esse é um grande diferencial do roteiro. Black Metal verdadeiro norueguês, né? Que nos anos 90, muitas bandas ali, eles tinham esse movimento ali. E são bandas que têm muitos ideais errados, né? Ideais até nazistas, enfim. É um bando de idiota, Péssimo. né? Péssimo, né? Lixo. Mas tem bandas de black metal que... Inclusive tem uma banda de black metal no Brasil, que não sei se você conhece, mas é muito boa, chama Vazio. Você já ouviu? Pô, eu já fui em show, já tenho camiseta, comprei CD, amo. Os caras são O show deles é algo de intenso. E no filme, quando ela vai encontrar uma das pessoas que tá ligada ao passado dela lá, no bar, tá uma mulher sentada que ela vai conversar, e levanta e passa. Assim. Mas essa mulher aí é a vocalista da banda que tá rolando ali, né? Isso. Que ela vai entrevistar, que acaba ficando amigo dela. É só uma curiosidade. Levanta e sai da mesa e passa o Gal. O Gal é o vocalista do Gorgoroth, cara. É uma banda de black metal, os caras de black metal, a maioria são meio preconceituosos, né, cara? E aí o Gal, ele é artista, ele pinta quadros, enfim. E há muito tempo ele se declarou gay. Mano, o cara é odiado. Que lixo, né? Pelo pessoal do black metal ali. Os caras odeiam ele, né, meu? E eu amo por isso, tá ligado? Com certeza, eu também. Eu vou dizer, black metal é um movimento que eu quase que abandonei por completo por isso. É difícil, né? Tipo, você vai ver uma banda, primeiro você tem que pesquisar se você ouve aquilo ou não. Nossa, cara, né, meu? É uma pena, é uma tristeza gigantesca. Aí você tem que ir atrás. Tipo, o Vazio é um dos grandes exemplos de uma banda fantástica que não prega ideia bosta, né? De qualquer forma, assim, não recomendaria esse filme. Ele tem essas particularidades aqui e ali, mas como filme de terror é fraquíssimo. Fraquíssimo. E tem esse nome bizarro, né? Porque até mesmo o Live, sim, ele tem um significado atrelado ao... Não vou nem falar. Ah lá, falou. Mas saiu sem querer, bicho. Mas é isso, esse filme estreou aqui no cinema. E como a temática tá propícia neste episódio, mais uma dentro da temática. O mar tapa peixe. Mas assim, os dois grandes assuntos deste episódio, eu queria puxar um que era um jogo muito esperado por mim. Eu acredito que eu comentei da demo que eu joguei, porque faz uns meses aí soltaram a demo, de um estúdio russo chamado Odd Mirror, e esse jogo é um jogo chamado Indica. Curiosidade, quando começou a guerra ali na Rússia e Ucrânia, esse estúdio saiu da Rússia contra a guerra, foi para outro país, concluiu o jogo dali. Se você comprar esse jogo, parte do dinheiro arrecadado na venda do jogo vai para uma instituição que ajuda as crianças na Ucrânia vítimas da guerra. É o tipo de proposta. Cara, você passou para eu ler essa info, né? Essa trivia aí a respeito do jogo, cara. E eu tenho muita tristeza porque as minhas origens, né? O meu avô, parte de pai, é ucraniano. Então, toda essa guerra aí da Rússia e Ucrânia ali, e também o que a Ucrânia passou no início do século passado, me atinge de uma maneira muito pessoal. O que você me mandou ali, que eu li a respeito do que o estúdio teve que fazer pra continuar com o jogo, cara, me comoveu profundamente. Cara, vou te falar, essa experiência aqui, ela
Eu digo experiência porque a gente até teve uma discussão recente aqui sobre o que é original, o que não é, o quão superestimado é a originalidade, o bom uso dos clichês, a gente comentou sobre isso, né? Uhum. Cara, esse jogo aqui, ele é um troço que eu desafio você a me falar algo parecido com esse jogo. Porque a gente joga com a Indica, século retrasado, a gente tem ali essa jovem freira vivendo seus dias no convento, e isso dura pouco, né? É só em termos de ambientação para mostrar que, enquanto ela luta contra uma voz interior, o que é a voz desse homem? Que traz um sarcasmo, um cinismo, que tá muito longe da realidade e do que ela demonstra ser. Depois disso, ela parte em uma jornada de levar uma carta, que a Madre Superiora ordena ela que ela leve uma carta para um outro lugar. Então ela é meio que uma história de viagem, né? E a pessoa que ela encontra no meio do caminho. Mas esse jogo, ele tem um humor enraizado nele que é absolutamente inesperado. É absolutamente surpreendente. E como ele consegue traduzir no gameplay, que a gente joga num jogo em terceira pessoa, quebra-cabeças de... Cara, é até difícil dizer. Mas você tem uma certa manipulação do cenário, que é uma coisa que não é o que a gente vê em Layers of Fear, por exemplo. Uhum. Que é aquele terror construído na surpresa de como as paredes se movimentam, de como você olha para um lado, volta a olhar de novo, aquela coisa não tá mais ali, ou se modificou, ou se deteriorou, etc. É uma coisa diferente nesse sentido. Ao mesmo tempo que traz um fotorrealismo, que é inacreditável pensar que esse jogo foi feito por tipo meia dúzia de pessoas. Peraí. Você tá me dizendo que não é foto? Isso aqui é gráfico, tridimensional. Ah, vai se feito por meia dúzia de pessoas desse estúdio russo Odmira. Você acredita nisso? Meu Deus do céu! Olha esse gráfico. E esse jogo ele faz aquela coisa que o Darren Aronofsky costuma fazer, especialmente ali no Hacking, de colocar a câmera grudada enquanto a personagem corre em um movimento desesperado. Ele tem umas cutscenes assim, ao mesmo tempo que ele sempre quebra a sua expectativa com uma dose cavalar de humor, e ao mesmo tempo que, tipo, a oração, ela tá sempre com o rosário na mão ali, a Indica, né? A oração, ela constrói o cenário, ou ela destrói esse cenário, como se ela estivesse lutando contra uma tentação demoníaca que existe dentro dela, como se fosse uma constante na vida dessa pessoa, justamente essa luta contra prazeres carnais, ou contra o que ela julga, ou que a religião dela julga, essa religião ultra-ortodoxa russa que ela vive, julga ser errado. E essa voz tá ali justamente pra fazer com que ela o tempo todo duvide da sua fé. Então, cara, tipo, o que esse jogo entrega nesse aspecto é um bagulho assim que, particularmente, é sem precedentes. Que jogo que você controla uma freira? A gente, tipo, Faith, você controla um padre exorcista, né? Católico ali, né? Com a cruz na mão, etc. Mas que jogo que você joga com uma freira, cara? Uma jovem freira, num convento só de idosas. Banguelas. Que visivelmente não gostam dela. Maltratam ela. É um incômodo, né? Você olhar pra algo que você não tem mais e nunca mais vai ter, que é a juventude, né? Fantástica a sua observação. Esse jogo aqui, ele só tá disponível no Steam, mas eu acho que quando esse episódio aqui for publicado, ele já vai estar disponível também no PlayStation 5 e Xbox. Eu recebi esse jogo da Evolve Terminal, da 11-Bit Studios, Odmira, mas eu vou fazer muita questão de comprar esse jogo quando sair. Eu vou comprar pra PlayStation e eu tô vendo aqui que na Steam ele tá com um desconto de 10% e tá saindo de R$ 73,99 por R$ 66,59. Isso aqui, cara, eu vou te falar um negócio. Esse jogo aqui, ele é uma grande experiência de terror, de videogame, de descobrimento, de amadurecimento, porque ela é bem jovem. Ela, muito cedo na jornada, ela conhece um homem que acompanha ela. Um homem com o braço gangrenado, parece ser um soldado ali. E por favor, joga em russo esse negócio, hein? Porque a dublagem deste jogo... Cara, eu não sei qual que é o ponto mais alto. Se é a dublagem, se é o gráfico, se é a trilha sonora, que ela também quebra expectativa. Ela poderia facilmente ir para um lado canto gregoriano, ou até mesmo músicas características dessa época, músicas religiosas, características dessa época não só as religiosas, mas também música popular ali, etc, né? Mas ainda assim ele prefere seguir por um caminho assim que, cara, você fala, meu Deus, que música é essa? O que tá acontecendo com esse jogo? Que porra é essa que eu acabei de ver? O que é isso que eu tô jogando? Que manipulação de cenário é esse que esse jogo tá me fazendo fazer? É surreal. Esse é um jogo, assim, surreal na real acepção do termo. Eu sei que eu costumo ser um tanto dramático, exagerado aqui, às vezes, quando eu me empolgo com alguma coisa. Mas é bom. Mas nesse caso aqui, cara, olha... Você tinha já falado, mas agora a gente desenvolvendo o assunto aqui, eu só tenho uma coisa a dizer a você aqui, meu amigo. Spasiba. Obrigado por me mostrar isso aqui e tô ansioso pra jogar no PlayStation 5 aí. Eu busco, né, Romulo? Eu vou bem fundo nesse buraco de atrás desse monte de jogo esquisito
Eu falei aqui muitos deles, falei muitos no Mais Que Horror também. E esse aqui, cara, ele é o grande expoente pra mim aí do terror, não só no videogame, mas até o momento. Pô, pela primeira vez estamos falando aqui do Eu Ouço Gente Morta aí, o Desgraceira Awards 2024, e pelo que eu tô vendo, isso aí vai estar no balaio ali, né? É a capa, vai botar a gente falar na capa. É isso aí. E será que nossa próxima jornada aqui vai ser tão desgracenta quanto essa, Romulo? Cara, talvez sim, talvez não. Estamos falando de dois assuntos aí que têm similaridades, né? Temos uma noviça também. Um é final do século XIX. E o outro já é anos 70, né? Seria anos 70, anos 70, né? No coração do cristianismo ali, né? Roma, Itália. Então a gente tá falando aqui da A Primeira Profecia, The First Omen. Filme que é altamente esperado. Que é altamente esperado por este que vos fala aqui. E acredito que pelo Maxon também. Com certeza. Porque ele nada mais nada menos é do que um prequel, né? Prequela. Existe essa palavra, prequela? Olha, é o famoso neologismo, né? Será que o Guimarães Rosa aprovaria? É. Pô, talvez, cara. Tinha cara de ser um cara de gente boa e eu gostaria de ser amigo dele. Mas, pô. O Gigi Rose. Mano. Se fosse uma banda de hard rock, aí seria o Gigi Rose, Guimarães Rosa. Dá uma licença aí pra falar que é uma prequela de A Profecia, né? O grande expoente do Satanic Panic ali, junto com o Bebê de Rosemary, né? A maldita trindade, sim. Bebê de Rosemary, Exorcista e fechando em 76 com A Profecia. Clássico do Richard Donner, Gregory Peck, Lee Remick. Richard Donner, né, bicho? Que fez o Superman, né, mano? Como é que pode, né? Goonies, adoro essas coisas. Meu. E ali com aquele filme que trouxe o pânico do diabo bíblico pra grande tela ali, né? O Apocalipse. E o que eu vou te dizer é assim, ó. O Exorcista do início, ele tentou, não conseguiu, passou muito longe de conseguir, de fazer o que esse filme faz. Em termos de ser justamente isso aí que você falou, de um dos maiores clássicos do terror de todos os tempos. Esse aqui, na minha modesta opinião, e assim, levado em consideração o tanto que a expectativa era alta, eu acho que foi muito feliz. Foi extremamente correspondido. Quando a gente pega que, tipo, a Kasia Stevenson, a diretora desse filme, ela tá no começo de carreira aí, ela dirigiu umas séries de TV, inclusive o que eu destaco, ela dirigiu episódio da Vingança Sabor Cereja, uma baita série, e agora ela já me entrega um filme desse, uma pedrada dessa. Outra, hein, a protagonista, a Neil Tiger Free lá, que vive a... Então, para ser irmã Margaret, tipo, ela também não tem muitos filmes ainda com ela, ela fez a série Servant, a do Shyamalan. Então, assim, eu gosto muito da ideia de gente muito nova fervilhando ideias, fazendo um negócio desse. Fazendo coisa muito boa. É exatamente, cara. Aí que tá. Vocês que acompanham sabem que eu moro no interior, assim. Eu moro no sul de Minas Gerais. E uma cidade muito pequena, que não tem cinema. Então, pra mim, toda vez que sai um filme de terror, assim, que eu quero muito assistir, é um martírio e ao mesmo tempo é uma caça ao tesouro. Porque nas cidades ao redor existem ainda aqueles cinemas de rua. Aqueles cinemas com cartazes na porta, assim. E eu vou muito a um cinema em Espírito Santo do Pinhal, que é aqui perto. Só que eu não tinha, nem passou A Primeira Profecia lá. E aí eu coloquei lá no Google cinemas próximos onde está passando. Tinha em Campinas, que era um shopping, não me atrai. E tinha um cineminha de rua que tá desde 1950 na cidade de Socorro, perto de Águas de Lindóia, a 1 horinha daqui. Bora, Jaqueline, bora, subimos no carro. Foi uma experiência tão gostosa, Max. Uma sala... Foi o último dia de exibição do filme. Só tínhamos a Jaque e eu numa sala. A gente sentou, a gente quis, cara. Pipoca, refrigerante e filme. E que filme, cara. Eu fiquei muito, muito impressionado. Conversei com o pessoal. Ganhei o pôster do filme. Eles estavam retirando lá. Aquele lá que tem a sombra que parece o Dia da Besta? Não. É um que tem parece uma capela, assim, que tem só a silhueta da freira. Mas daqui. Eu vou enquadrar. Que maravilhoso. O cinema de interior, esse cara te pega no colo. É incrível, é incrível. É muito longe da impessoalidade de um cinema de shopping. Não tem nem comparação. Cara, fiquei muito impressionado. É um dos meus filmes favoritos de terror de todos os tempos. Você tá falando da Profecia clássica. Da clássica. E eu gosto do 2, eu gosto do 3 também. Eu gosto do Damien, Conflito Final também. Tem um lá que é o 4 lá, que é uma menina lá que foi... Ela não é uma bosta. Eu acho mais válido do que o remake, porque pelo menos, né, é diferente. Ele tenta recriar a ideia de um novo anticristo, uma nova anticrista, né, no caso. Você reparou que eu nem falei do remake, né? Agora o remake, cara, no dia do Slayer ali, pelo amor de Deus. Julia Stiles, né, pô, não dá. Mia Farrow, né? A Mia Farrow fazendo a senhorita Baylock, né?
Fim de carreira total, mano. Que depressão. Que na verdade, Baylock ela é babá do Damien e vem dos dois nomes, né? De Baal e de Loki, né? Um deus da mentira nórdica. E Nossa, Baal... eu nunca tinha notado isso. Muito interessante, sim. hein? Eu sou pirado, né? Nessas trivias dos filmes clássicos de terror, assim, que pra mim é como você disse, a maldita trindade. Maldita trindade. É o Exorcista, o Bebê de Rosemary ali, que é um marco, né? Da trilogia dos apartamentos ali também, do Polanski. Mas, Romulo, qual é que é a do filme? Amarra bem, não amarra bem? É uma menina, a Margaret, ela é uma menina, ela tá em Roma, é americana, não, né? É uma jovem, vai, é uma jovem. É uma jovem, né? O que ela tem? Uns 19, 20 anos? Tipo? Por aí, acabou de sair da adolescência, entrou na vida adulta. Tipo. Então, é assim, ela vai pra Roma porque ela é convidada por um arcebispo lá, um padre lá, um clérigo lá. Pontífice. Mas assim, tem o lance do chamado, tem um lance do chamado que ela mesma, né? Ela se sente, como a maioria dos padres, freiras, assim, eles têm aquela coisa de, eu senti no coração, tem um chamado, e ela teve isso. Uma experiência de quase morte, assim, um negócio do... E ela teve isso, e ela quer ser freira, e ela vai pra Roma, pra um convento lá, E tem um probatório, digamos assim, né? É o cursinho. O cursinho dela é trabalhar no orfanato, interagir com as freiras veteranas. Entender como que é aquela vida, pra ver se é o que ela quer de verdade ou não. Exato. Ter possibilidade de ter experiências carnais antes daquilo, né? Enfim, quando ela chega lá, tem uma menina lá que ela vê que é especial. Exato. Uma outra noviça que tá quase já completando... Não, mas antes da menina, quem que recebe ela na porta do convento lá? Sônia Braga. Meu irmão. Sônia Braga. O que é essa mulher? Sônia Braga com a irmã Silva. Uma destruição nesse filme, essa mulher. E eu acho que ela não foi divulgada, não foi assim, sabe, ovacionada o suficiente aqui dos nossos lados por ela estar nesse filme, por ela fazer esse papel. Que pra mim foi extremamente marcante. Desde o minuto que ela aparece, é impressionante. Eu particularmente achei muito impressionante. Você pega a Sônia Braga, né? As últimas lembranças que eu tenho dela é Aquários e Bacurau. Só isso. Ela tá nativa fazendo esse tipo de filme, cara. Você fala, que mulher é essa, meu irmão? Fez lá nos anos 80, ali, O Beijo da Mulher-Aranha. Que brasileira é essa, meu irmão? Foi pra fora e ela é cultuada lá fora. Ela é uma de uma atriz, bicho. Na verdade, antes mesmo disso, a gente tem aquela cena muito... Eu achei muito interessante começar apresentando um personagem muito marcante do filme original, do de 76, que é o Padre Brennan, que aqui é interpretado pelo Ralph Ineson, que se tornou assim um grande ícone do cinema de terror. Aquela vozeirão, né? É o pai da Thomas, né? Numa bruxa, né? Exato. Então, assim, ele tá nesse filme. É uma participação um tanto quanto tímida, gostaria de ter visto mais. Só que o filme começa com ele, justamente numa cena de confissão, ele com um padre veterano, que é o Charles Dance, né, o padre Harris. Tem grandes veteranos aqui, cara, quando a gente para e pensa, né, Bill Nye, o Charles Dance, o Ralph Ineson, que não tá começando a carreira, que ele acabou ganhando muito destaque de uns anos pra cá, mas o cara tem aí uma filmografia muito vasta, você pega pra ver. Sim. Eu, particularmente, não fiquei muito impressionado com a cena inicial, até quando a gente pensa nas grandes cenas de morte do filme clássico. Então eu fiquei com um pouco de receio depois daquilo. Aquela cena é uma homenagem, né? Se parar pra pensar, é uma homenagem ao filme clássico, né? Por fato de estar na igreja, por fato de vir algo do céu, né? A trilha sonora. Meu medo era ser muita prestação de homenagem, não conseguir fazer amarrações interessantes, do tipo, sabe que o pai do anticristo é um chacal. E aí, como você vai lidar com isso? E aí também a trilha sonora. Então esse pra mim eram pontos muito importantes que eu, assim, depois desse início eu fiquei um tanto ressabiado, mas aí o filme basicamente me conquistou cada vez mais e mais, e quando terminou eu tava estarrecido, assim, o que eu tenho pra dizer é isso. Ainda tem maneirismos cansados e batidos de filme de terror atual, de cinema de shopping, como você bem disse, que é aquele monte de barulho alto no vazio, sabe, tipo uns jumpscare idiotas, que não cabia, porque esse filme aqui ele vende tão bem o convento, vende tão bem os extremos da realidade que a irmã Margaret, que ainda não é irmã, né, que a jovem Margaret vive, né, com essa noviça que divide apartamento com ela, que leva ela pra saideira na noite, e depois ela com as crianças, convivendo com as veteranas. E é um paralelo ali com o Indica também, né? Porque são duas mulheres jovens, lindas, e só tem veiaca lá, né? Gera, justamente. Mas também tem uma jovem ali que ela se construiu para aquilo e ela se vê perdendo o posto para uma novata que acabou de chegar. Tem tudo isso, né? Esses estereótipos que funcionam muito bem. Outra homenagem ao primeiro filme, né? Is All For You. Com certeza, aliás, muito chocante essa cena. Então, assim, eu gostei de subestimar o filme a princípio, porque ele foi, assim, quebrando minhas pernas vez atrás de vez. Mas, Maxon, a gente tá vindo num crescendo de merda aí. Tem isso. Você sabe que eu tenho muito problema, um dos grandes problemas dos filmes de terror mais modernos
é que eles conseguem construir algo interessante, mas na hora da apoteose da bagaça, do terror vir à tona com força total, é fraco. É tanga frouxa, como diria um grande amigo meu. É falta de coragem. O Exorcista o Devoto, filme de beata, filme frouxo. Esse aqui é o oposto, cara. Ali, aquela sequência final ali, antes da sequência final ali, você enxerga visualmente a conexão entre esse filme com o filme clássico. É fantástico. E quando começa a tocar Ave Satânia ali, meu amigo. Não, é minucioso, assim. Ele é um roteiro manipulador pra te levar justamente a subestimar o que você tá assistindo, pra aí depois ele te dar na cara, porque as conexões são muito, muito boas. E eu imagino que com o sucesso desse filme na bilheteria, a gente vai ver mais. Vai ver histórias paralelas. Mais do que? Você sabe mais o que? Algo dos asseclas, né, cara? Eu não posso falar, Rômulo, porque, tipo, né, o desfecho disso aqui, por mais que você tenha tudo ali, ler o livro, assistir o filme, ainda assim é surpreendente as conexões. Eu imagino, tendo desdobramento, sim, a gente vendo, não necessariamente a segunda profecia, mas a gente vendo mais da franquia profecia, honestamente. Não, ô Markson, ele consegue trazer uma ideia que não existia no filme clássico, mas que faz todo sentido. Aliás, né, deixa no radar Arkasha Stevenson, porque assim como, por exemplo, Rose Glass, são essas diretoras emergenciais, entregando obras absurdas, tipo a Júlia Ducournau. São umas cineastas assim que, cara, tudo que essas mulheres fizerem, a gente vai estar lá. E é isso, cara. O que a gente falar a mais do que isso vai comprometer a sua experiência. Com certeza. Então, esse foi o ano das freiras no terror. Logo mais teremos Imaculada. Falaremos aqui, acredito que não no próximo episódio, mas no seguinte, que vai ali quase conciliar com o lançamento nos cinemas. Mais filme de freira, mais filme de possessão. Não possessão, mas o terror religioso, né? Com a religião como objeto central de estudo ali. Todo esse terror de exorcismo, ele é muito cristão, né, cara? Tem poucos filmes tem uma quebra disso, como a própria Medium, ou como aquele outro, acho que é o Ethan Hawke, cara, que é um demônio judaico lá, não sei o que, enfim. O Sinister, eu acho. Exato. Tem aquele filme que tem o Gary Oldman como um exorcista rabino. Sim. Que se chama Alma Perdida. Sim, então. O próprio Último Exorcismo, que é no formato de found footage, que também vai pro lado protestante da coisa, né? Mas é assim, eu diria que 90% é cristianismo, sim. É o católico. Então, eu queria ver mais filmes com outros prismas que não o cristão, sabe? Queria muito ver mais, assim. Mas ainda pra mim funciona muito bem funcionadinho. Fiquei feliz, assisti o início do Filho do Capeta ali, e é isso aí, bicho. Então nós vamos agora para os comentários do programa. Eu ouço Gente Morta 86, propriedade de uma família infeliz. Tá se superando, hein, Max? Bom, e antes de começar os comentários, que é a parte que nós temos essa ligação com vocês, nossos queridos amigos, nada melhor do que usar essa parte para falar para todos vocês aí que estão acompanhando a situação das chuvas no Rio Grande do Sul, onde tantas famílias estão desabrigadas, perderam tudo que tem, e a gente vai deixar aqui também nos nossos comentários um link para o QR Code diretamente da onde você pode fazer, se você quiser ou puder, uma doação para ajudar essas pessoas a ter uma perspectiva de futuro, ou pelo menos de um presente nesse momento de desespero, né? Então é isso, quem puder e quiser, contribua, faz bem. Um abraço. Deixa eu fazer as honras aqui, começando com o camarada João Nascimento, 44. Fala, meus queridos, terminei Uma Família Feliz e tento resumir minha opinião sobre esse livro em apenas uma palavra: uau! Vou tentando organizar um dia para ir assistir a versão longa-metragem enquanto ainda dá tempo e a expectativa vai estar bem alta. Ainda sobre Rafael Montes, no episódio em que vocês falaram sobre Bom Dia Verônica, foram vários os comentários que pontuavam a atuação do Giannichini com uma barreira naquela segunda temporada. Após finalmente ter terminado a parte 3, venho aqui dizer que ele se redimiu completamente e entregou tudo na participação dele, pelo menos na minha opinião. Um abraço. A cena do Giannichini com o Rodrigo Santoro é a melhor cena de toda a série Bom Dia Verônica. A gente já falou, né? Você sempre pontua isso aí, cara. E realmente, isso. Assim, o Giannichini, ele já tem aquele estigma do galã, né? O pessoal faz até hoje meme com ele. Ele é com a Vera Fischer lá no telefone. Exatamente. É isso que eu ia falar. Tá vindo aqui, ó, meu coração. Então. Mas as pessoas evoluem, né, cara? E o cara se entregar e assim,
eu era muito noveleiro, muito mais do que eu sou hoje, né? Hoje em dia eu não assisto novela, eu só assisto Renascer porque é um remake da novela de 92, que é uma novela. Tá curtindo o remake? Tô gostando, viu, cara? O Pantanal você viu também? Vi também. Curtiu também? Ah, caramba. Então as novas eu não assisto, não. Pô, eu vou te falar, cara, provavelmente o meu ator brasileiro favorito tá nessa novela, o Irandir Santos. Ele faz o Tião Galinho, eu sei quem é. O próprio. Você nunca falou isso pra mim, Você sabia, mas eu né? sabia. Porque a gente tá ali, a gente assistiu o som ao redor. A gente sabe qual é que é, entendeu? Mano, esse cara, pra mim... E ele fazendo o Tião Galinha, meu amigo, que na primeira versão foi o Osmar Prado, se eu não me engano. Você tá certo, é o Bas Prado mesmo. É absurdo. A entrega desse personagem. O plot desse cara é um cara que ele catava caranguejo. E aí ele foi pra uma fazenda de cacau. E lá ele ouviu uma história que o coronel José Inocêncio, né, tinha um diabinho na garrafa. E ele vai perguntar. E o cara prega uma peça nele. Fala assim, ó, você tem que pegar uma galinha preta com nenhuma pintinha branca, assim. Ela tem que ser preta no bico, na pata, em tudo, assim. Você tem que ficar com ela e ela tem que chocar o primeiro ovo na sua mão numa sexta-feira santa. E esse ovo vai dar origem ao diabinho. Olha o folclore por trás de tudo isso, cara. O personagem Tião Galinha é um personagem que entrou no cancioneiro popular. Com certeza. Então, e aí voltando a falar do Gianecchini. O cara evoluiu, mano. Passou por muita merda na vida. Teve câncer, quase morreu. Superou e tá cada dia melhor aí. Tá fazendo o melhor dele. Pra mim, na Família Feliz é a grande atuação dele, na minha opinião. Tá vendo? Eu não assisti porque eu tenho esse problema de logística. Mas eu tô por mais doido. Que não seja o filme dele. O filme é da Grazi, né? Sim. Mas ele entrega uma bela atuação, sim, porque ele é suporte pra ela brilhar, sabe? Pô, tô louco pra ver, cara. Eu gosto mais dele com o passar do tempo, mas... tipo, eu gosto da concepção da coisa, né? Porque mostra o nível que o cara tá, né? Porque ele escreveu essa história pra virar filme e depois, tipo, lançou um livro junto com o filme, sabe? É impressionante, cara. Não é pra qualquer um, não. Bom, é isso então, né? O João Nascimento, obrigado pelo seu comentário. Um abração aí, meu querido. Abraço, João. Valeu. O Spencer mandou aqui, ó. Mais um episódio 10. O programa já começa com um filme que eu não verei. Infestação. Rapaz, ó, esse aqui eu não vejo a hora de comentar aqui. Não vejo a hora de comentar esse filme de terror francês de aranha. Ah, rapaz, animal, ataque animal. Nem morto. Já fui picado por uma armadeira e tive que tomar injeção e o cacete. Tô fora. Pô, Spencer, conta melhor isso aí, cara. Pô, você sabe que eu já vi uma armadeira no supermercado? Na banana? Cara, acredito sim. E assim, eu era criança, eu dei um grito e aí veio o moço lá e matou a aranha na minha frente, na paulada, e eu chorei. Porra, por ele ter matado a aranha. É. Porque o meu grito não foi de medo, porque quando eu era criança eu era apaixonado por bicho, ainda sou. E foi o susto, né? Não tava esperando. Exatamente. Ele continua. Por falar em 99, muito obrigado por mencionar Clube da Luta. É o meu filme favorito. 99 realmente foi um ano farto para o cinema e para os videogames e para a música. Foi um excelente fechamento dos anos 1900. Pena que não tivemos Y2K. O que é o Y2K? Rostinho Feliz. Não sei. Mas teve o Fim dos Dias. O filme do Schwarzenegger, que eu me lembro de ser o primeiro filme dublado cheio de palavrão. Sabia. Vai se... Eu quase pego aquele filho da p... Tipo, eu nunca esqueço essa p... E a ideia de 1999 ser 666 ao contrário. Eu adoro esse filme. Você sabe que tem aquela cena que o Schwarzenegger tá na janela e o Gabriel Byrne, que é o capetão, diabão assim, né? Aí ele agarra ele pelo clarinho, joga ele pra baixo e ele fala: vai, se fuder! E o Gabriel Byrne ali já vindo do Estigmata também, que ali ele tava fazendo Escola dos Demônios ali, né, meu? Pô, ainda bem que a gente falou disso, cara. Porque eu esqueci uma coisa muito importante de falar. O Gabriel Byrne, ele fez um filme muito importante, de um diretor muito importante, que infelizmente ele não é tão ovacionado da maneira que merecia. E quando eu falei do Índica, eu precisava falar desse filme. Na verdade, não necessariamente o filme que o Gabriel Byrne tá, mas do mesmo diretor, que é um filme chamado The Devils, Os Demônios, do Ken Russell. Eu tenho certeza absoluta que tudo isso é inspirado nesse filme. Tanto Índica quanto até mesmo, por mais que, né, a profecia clássica seja uma grande inspiração, mas o The Devils do Ken Russell, cara. E aí o Gabriel Byrne fez um outro grande filme desse grande diretor, que é sobre a noite que a Mary Shelley escreveu Frankenstein, chamado Gothic. Já viu esse filme? Sim. Mas esse é antigo, hein? Ah, é de 86, que tem o Julian Sands, a Natasha Richardson. Porra, o Julian Sands era o galã dos terror, né, mano? Porra. O Gabriel Byrne é o Lord Byron, né? Dos bacanais, das orgias, do poeta, etc. Bom, de qualquer forma, assim, ainda bem que você falou, que a gente comentou tudo isso, porque... Fez Hereditário, né, pai? Fez Hereditário. É, exatamente. Eu tô dizendo isso porque, tipo, o Ken Russell, ele deveria ser muito mais ovacionado como um dos grandes mestres do terror.
e o The Devils, os demônios, ele deveria estar nesse mesmo balaio aí que a gente vive falando de Bebê de Rosemary e de Exorcista, de Profecia. Infelizmente não é, e eu acho que ele é de todos esses o mais ousado e o mais profanamente desafiador e cínico enquanto igreja católica. Se você não assistiu Os Demônios do Ken Russell, de 1971, por favor, assista. Vá atrás e assista esse grande filme de terror. E é isso que eu precisava falar. Eu precisava falar isso aí lá no Indica e lá no... Precisava falar isso lá no Indica e lá no Primeira Profecia, mas ainda bem que tem sempre essa parte maravilhosa dos comentários. E descobri o que é o Y2K, o Y2K, hein? Será que é isso mesmo? É, porque certeza. O Spencer, muitas vezes ele fala um idioma que eu não entendo muito bem. Tá no contexto. A moda Y2K, que é a Y2K, foi caracterizada por uma mistura eclética de estilos, onde foram unidas influências da década de 90 e os novos elementos culturais do período. Os tops e croppeds justos estavam entre as peças mais usadas. É as roupas que a Britney Spears usava e a Christina Aguilera. Isso é Y2K. É isso. Trocando em miúdos, né? E ele continua aqui, ó. Se vierem pra cá, podemos ir passear no Maine. É pertinho. Pior que é mesmo, né? Faz divisa ali, né? Obrigado pela dica do Shutter, que veio do camarada aí. Tá na hora de tentar de novo. Sobre a A24, meu favorito deles é Marcel The Shell with Shoes On. Apesar do choque de que Everything Everywhere All at Once, tudo e todo lugar ao mesmo tempo, né? Causou quando viu o filme. Continue espalhando. É impossível a gente não falar de filme de terror, né? E esse filme aqui, Marcel, eu nunca vi. E eu sei que você já me recomendou, eu sei que você ama de paixão, mas eu nunca vi. É isso aí. E mandou aqui pra gente continuar espalhando a palavra das trevas. Um beijo. Ô, Spencer, não fica convidando não, bicho. Que daqui a pouco nós parece aí, truta. Mas você sabe que logo mais ele que vem, né? Não sei se ele gostaria que eu falasse isso aqui, mas quando ele vier, ele vai ter que fazer aí um itinerário certinho, porque, né, 2018, né, Spencer, quando a gente se viu a última vez. Mas, é sempre um prazer te ter aqui, cara. Você sabe que eu te amo de paixão. Seguindo aqui com o Matheus MC123, também me deu uma pegada e os olhos começaram a marejar ao final da leitura do meu comentário, senhores. Muito obrigado por nos proporcionar momentos como esse. Sobre propriedade, rapaz, eu já estava com vontade de ver e aí o relato é pesado desse jeito, tenho que conferir. É verdade. Que Corvo é esse? A nova versão de Corvo, versão da Darkseid do Raven, do Paul. E vai ter o Corvo, né, do Skarsgård Filho. Falando em Skarsgård Filho, você sabe quem saiu o filme novo aí, né? Aliás, tá estreando na direção a Cronenfilha. Falamos da Humane, o filme novo? Falamos. Outra coisa que já coloquei na lista de desejos por culpa de vocês é o Crimson, parece ser muito bom mesmo. Vamos pro próximo, que venham mais boas conversas gravadas para todos nós. Matheus, eu preciso saber da sua opinião sobre propriedade, cara, você já assistiu? Por favor. E a minha listinha de preferidos aí, jogos de terror preferidos, já tá se moldando. A gente já tem aí o Reveal, já tem o Outlast Trials, agora com Indica. Crimson, que com certeza é o mais inusitado, porque de fato eu não esperava nunca ter um jogo de plataforma musical, rítmico, de terror. E logo mais vai ter, sabe o quê? Killer Clowns from Outer Space. Eu nem acredito, eu só vou acreditar jogando esse jogo, cara. E é inacreditável esse jogo existir, porque não é nem franquia. Só existe um filme dos Palhaços Assassinos e vai virar jogo. Tá vendo? Rapaz, é bom estar vivo. Isso que eu ia falar, um bom dia para estar vivo. Matheus, a gente fica emocionado com a sua presença aqui. Não nos abandone. Continue aqui, ó. Espero de encontrar você daqui 15 dias. E vamos para o próximo comentário aqui do nosso amigo Rick Gateiro. Nossa, até eu me emocionei com o comentário do Matheus. Imagino vocês dois. Realmente, o Max e o Rômulo influenciaram a forma como eu lido com os gêneros no geral. A atitude de ambos em aceitar e abraçar coisas é muito louvável e com certeza me tornou uma pessoa melhor, além de me proporcionar momentos de diversão ao invés do estresse. Percebo que há muito ódio gratuito, sendo que muitas vezes é algo descabido, que é amplificado pelas câmaras de eco das redes sociais. É isso aí, cara, é verdade. É isso mesmo, cara, falou em todas as letras. Tá aqui, ó. É tudo o melhor filme da minha vida, ou o pior que já vi, né? Não tem um meio termo, né, cara? Eu gosto muito do mais ou menos, mas às vezes eu me considero meio hiperbólico demais, assim. Então eu peço pro Romulo, pra vocês me darem, assim, umas aparadas, né? Porque eu me emociono, eu sou dramático, sabe? Então eu preciso me policiar um pouco nesse aspecto, porque... Não, mas você não desrespeita ninguém, Max, aí que tá. Ele tá falando do lance do pessoal aqui chegar a agredir pessoas por conta de opinião, cara. Isso aí. Talvez quando eu tivesse 15 anos de idade, talvez. Mas tem uns caras aí que tá na internet aí que já é velhão e não passou dessa fase, não. É assim mesmo aqui, ó. E faço coro a voz do Spencer, que ninguém merece mais influencers desse tipo.
Assim, ninguém merece influencer. Bom, para vocês terem noção, vocês e mais outros 2 podcasts são os únicos brasileiros que escutam atualmente sobre games de horror. Muito obrigado, me sinto honrado com essa informação, de verdade. O resto, só internacional, nos quais opiniões parecem ser bem menos agressivas e mais embasadas. É o que ele tá falando, né? Mas talvez eu tenha dado sorte, como dei aqui com vocês. Abraços e continue um ótimo trabalho e que mais pessoas sejam influenciadas como eu fui. E temos que marcar um Eu Ouço Gente Morta ao vivo. Eita, ia ser bom, hein? Levar o computador, levar o microfone e a gente grava ao vivo. É da hora. E vai ser no show do Rômulo, com certeza vai acontecer. Em breve vai rolar. Nossa, seria assim, um momento muito feliz da minha vida conhecer vocês, assim, pessoalmente, de verdade. Seria mesmo. Aqui, o Matheus deu uma resposta pra ele aqui, ó. Deixa que eu pego aqui. Acho que assim como você, escuto e acompanho há bastante tempo, como falei no comentário. Então, realmente, mexe mais com a gente por trazer essa sensação maior de proximidade, algo familiar. Que bom que o meu comentário ressoou com mais pessoas. Sem dúvida, Matheus. E, cara, a gente levar essas conversas, esses papos pro ambiente da vida real, né, que a gente tende a fugir dessas câmeras ocas, como o Rick tão bem disse, das redes sociais, que destroem por completo. Cara, não tem um dia que eu não entre em rede social que eu não fique mal, por esse ou por aquele motivo. É um dos objetivos nossos aqui, né? A gente fazer desse encontro algo mais rotineiro, que a gente se veja, se conheça, seria tão bom. Eu, dos meus grandes amigos, cara, o Glauco, eu conheci no show do Rômulo, eu conversava com ele por tanto tempo, né? Conheci ele jogando Dead by Daylight, por intermédio de um outro grande amigo meu, que é o Trancas, deixa um beijo pra todo mundo aqui. Fiquei tantos anos jogando com ele, só conhecendo pela internet, e aí a gente se viu, se conheceu naquele dia tão maravilhoso lá no show da banda do Rômulo. Nunca vou esquecer isso, cara. E obrigado, Rick, obrigado, Matheus. Foi especial mesmo. Seguindo aqui com o Cavaleiro Templário. Olá, Maxon e Rômulo, agradeço pela preocupação. Sim, estou bem, graças a Deus. Olha, eu fiquei realmente de falar com a minha mãe e saber sobre o motivo dela ter visto aquele vídeo de exumação que foi transmitido pra minha TV na madrugada. Nossa, isso foi muito bizarro. Eu conversei essa semana e ela disse não lembrar. Achei curioso, mas talvez ela tivesse naquela época lembrando de quando tiraram os ossos do meu avô pra pôr no ossuário. Essa é a minha intuição. Penso que não deveríamos ter que fazer isso. Uma das cenas mais perturbadoras da minha vida foi quando eu fui no velório de um amigo meu que, em 2013, faleceu de acidente de carro. Um ano depois, fomos com a família dele retirar os ossos. Eu fui o único que não quis vê-lo naquele estado. Lembro da mãe dele ter pego os ossos do filho dentro de um saco de lona, abraçando-o. Levou até o local onde o coveiro iria levá-los e pôr talco para guardar na caixa. Caralho, é muito detalhe, brother. É muito detalhe, cara. Mantenha esse seu olhar observador, cavaleiro, pra escrever, é muito bom, cara. Sobre o meu livro, eu lembro de uma coisa curiosa. No fim de janeiro, saindo de casa da minha família, em Recife, indo para Garanhuns, onde eu morava, o motorista do carro fretado, conversando comigo sobre o meu livro, me fez uma pergunta. Você não tem medo que essas coisas que você escreve se tornem realidade? Eu lembro que respondi a ele. Não, eu tomo medidas para evitar isso. E vejam só o que aconteceu com a chuva. Eu vivi meu próprio Silent Hill Downpour. KKKK. Vou assistir Propriedade. Conseguir um kkk rir numa situação dessa, cara, tem presença de espírito, viu? Vou assistir Propriedade. Já adianto pra vocês, aqui em Pernambuco existem inúmeros casos reais de chacinas por brigas de famílias nos interiores, seja por disputa de terras políticas. O povo aqui geralmente era e é muito colérico, talvez por causa do calor excessivo. Pesquisem por algo que ocorreu há mais de 100 anos chamado Hecatombe de Garanhuns. E aproveitando a deixa, pesquisem Canibais de Garanhuns. Os Canibais de Garanhuns, você sabe essa história? Não. Era um homem e mais 2 mulheres que... Esse homem era mestre de Kung Fu. Ele fundou uma seita lá. Era só ele e essas 2 mulheres. De adorar o demônio, cara. E eles sacrificavam, e matavam e comiam as pessoas, cara. E mais do que isso, eles fizeram coxinha de galinha com carne de ser humano. É antigo isso? Isso aí é dos anos 2000, cara. Caramba, como que me passou batido essa história? Isso aí. Ó, continuando aqui o comentário do Cavaleiro. Um amigo meu tinha me alertado sobre a cidade parecer ter um clima muito pesado quando ele foi lá, me dizendo para ter cuidado. Isso foi alguns meses antes do evento. Próximo vídeo eu falo de um caso paranormal que aconteceu quando eu me hospedei no mosteiro de São Bento lá. Sim, um mosteiro que oferece serviço de hospedagem. PS1. Também estou de saco cheio dos influencers de games. Estão conseguindo destruir completamente os jogos. Me parece até algo orquestrado para conseguir algum patrocínio das empresas, tipo a máfia cobrando os lojistas por proteção. PS2. Extermina é uma obra-prima. Junto com A Noite Devorou o Mundo, talvez sejam os melhores do gênero. Olha, eu não gosto da Noite Devorou o Mundo. Eu vou assistir de novo. Talvez eu não tenha assistido num dia muito bom. E obrigado, Cavaleiro.
Espero cenas dos próximos episódios, porque você tá fazendo isso, cara. Você tá conseguindo. Esse cara aí é a Sherazade do... Não é a Raquel Sherazade, é a Sherazade das Mil e Uma Noites. Dava um gancho ali pra não morrer. Adoro o gancho. Próxima noite eu conto. Próximo vídeo eu conto. Pô. Eu odeio maratonar. Pra mim é Sherazade lá do X-Tudo. Eu odeio maratonar e adoro o gancho. É isso aí. Obrigado pelo comentário, Cavaleiro, meu amigo. O Redneck de apartamento. Pô, não tenho maturidade. Poxa, será uma honra ter vocês lá no Paçoca Radioativa, meu blog. Página de nerdice empoeirada lá na rede social do Elon Musk. Aquela que tinha um passarinho azul e agora é só X. Ótimo podcast, como sempre. A praga do dia. Se você não ouvir esse podcast, o Pelé vai te visitar e cantar a música do ABC do lado da sua cama. Lembra dessa música? ABC, ABC. Toda criança tem que ler. Entende? Ai, que maravilha. Valeu, Redneck. Seguindo aqui com o Marcos A, 1978. Comentar aqui é como mandar uma mensagem para outro planeta, esperar a resposta da sua mensagem chegar anos depois. KKKK, a Cápsula do Tempo, né? É. Daquele filme do Nicolas Cage, da Cápsula do Tempo, como se chama? Presságio. Aliás, 2 filmes grandes do Nicolas Cage estão para sair, hein? 2, Arcadian e Long Legs. Long Legs. Pode colocar na lista aí que vai ser 2 grandes filmes de terror do ano. Escrito e dirigido pelo Os Perkins. Long Legs. Chama Vínculo Mortal, o PTBR. Anota aí, hein? Ó, tá prometido aqui pro mundo inteiro lá pra metade de julho. Vamos torcer pra que venha pro Brasil também. Continuando aqui o comentário do Marcos, só queria dizer que moro em Olinda, mas literalmente bem na fronteira com Recife. Assisti muitos filmes do grande cinema São Luís, o personagem principal de Retratos Fantasmas. 10 minutos de ônibus aqui de casa. Olha aí, cara. Olha a nossa audiência, que coisa maravilhosa. Só a nata, cara. Só a nata. Cara, eu ainda vou visitar. Eu já fui pra Recife uma vez, mas foi muito rapidinho por conta da gravação de um programa, lá na época que eu trabalhava no Inside Xbox e tal, mas eu ainda quero ir com a minha digníssima pra gente conhecer justamente o cinema e passear na praia, comer camarão, curtir aí. Eu não sou muito fã da praia. A verdade não é que eu não sou fã do sol. O sol que não é meu fã, que... Eu não sou fã da praia, mas eu vou onde a Vanessa quiser ir, cara. É isso. E ela gosta de praia. Você é um cara sábio, cara. Isso mesmo. Eu só quero estar com ela, é isso. Tá certo. É isso, a vida é isso, bicho. Tá com quem a gente ama. Valeu, Marcos. Valeu pelo comentário. E que o Shadowkan, primeiro comentário do vídeo. Olha, meteu um first aqui, meu. Ótimo trabalho de vocês, pessoal. Continuem, sigo sempre acompanhando. Parabéns, festinha. Shadowkan, muito obrigado. Volte mais, converse com a gente sobre os temas, sobre qualquer coisa que você queira referente a terror, ou referente à sua vida, igual o Cavaleiro Templário aqui contando tudo pra gente, do que ele tem passado, dos perrengues, de como ele supera as adversidades da vida, transforma isso em história, e já deixa os ganchos aqui pros próximos episódios. E nessa deixa de alegria... O ritmo de festa do Silvio Santos... do Shadowkan. A gente fica por aqui com mais um episódio do Hoje Morta. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, que nos acompanha, que está aqui com a gente. Nos encontramos daqui a 15 dias. É isso aí, beijo, tchau. Beijo, meu pessoal.